Então, logo tomamos conhecimento do crime, né, no dia 26 de janeiro de 2022, por solicitação do promotor natural, Dr. Cristiano Cassiolato, o GAECO passou a prestar primeiro apoio às investigações e às primeiras ações da polícia. A Polícia Militar e a Polícia Civil naquele dia deu o primeiro combate, perceberam a ação dos criminosos e conseguiram prender um deles no interior da agência bancária e evitar que o crime se consumasse. E a partir de coleta rápida de informações no mesmo dia, a polícia chegou até o segundo autor. E a partir da solicitação do promotor natural, o GAECO, juntamente com o promotor natural, instaurou o procedimento investigatório e passou às investigações de costume, a coleta de dados, a análise de dados, e depois de mais de um mês de investigação, a gente conseguiu identificar que o crime foi praticado por pelo menos 7 pessoas. Além daqueles 2 presos no dia, pelo menos outros 5 criminosos participaram da ação. Com a divisão de tarefas, né, alguns participando do cativeiro, outros participando do gerenciamento da atividade criminosa, e a partir dessa conclusão, o Ministério Público pediu os mandados de busca, apreensão e de prisão, que foram prontamente expedidos pelo Poder Judiciário, e o que propiciou a deflagração da operação na data de hoje, com o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, dos quais apenas 3 foram efetivamente executados. Dois alvos conseguiram fugir. Um não foi localizado e o outro está foragido. Mas as ações na tentativa de captura dos alvos continuam ainda, e qualquer nova informação a gente vai passar para a imprensa ao longo do dia. Como o Dr. Paulo falou, desde o início da atividade criminosa no interior da agência bancária, houve uma diligência bastante efetiva por parte da Polícia Militar, e isso nós temos que reconhecer. Medidas simples, mas extremamente eficazes, que foram necessárias e suficientes para haver a contenção da ocorrência do crime naquele momento. Era um momento em que um dos envolvidos estava no interior da agência e a qualquer momento ele deixaria a agência bancária munido de valores, enquanto familiares da vítima, que era a servidora do banco vitimado, estava sendo mantida em poder dos criminosos numa forma de sequestro. A partir daí, com essa primeira contenção, nós iniciamos então um trabalho em conjunto com o GAECO, e esse trabalho envolveu o emprego de diversas técnicas investigativas, também acompanhamento de alvos, e até que isso tudo foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário, obtivemos os mandados e desencadeou então a operação. O importante que nós ressaltamos nesse tipo de crime é que é um crime que envolve uma empreitada que começa com bastante preparação, e isso envolve furto de veículos, envolve obtenção de veículos que são de origem criminosa, envolve descarte de veículos, envolve a manutenção de pessoas como reféns, e inclusive nesse caso específico, nem mesmo um bebê foi poupado da ação dos criminosos, né? Até mesmo um bebê ficou aí refém e num ambiente extremamente hostil. Agora nós seguimos juntamente com o GAECO na análise desses dados todos, de modo ao mais rapidamente possível iniciarmos a ação penal em relação a esses que foram agora descobertos. Antes de a gente passar para a seara da Polícia Militar, só para a gente concluir aqui a parte judiciária, a gente pode concluir a entrevista com o Ministério Público e a gente passa para a frente, pode ser? Pode. Eu queria perguntar o seguinte, que tem a ver com o final da fala do senhor, né? Essa conclusão antes da penalização e apresentar a denúncia. Só pelo que vocês falaram, a gente já percebe uma série de crimes, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre os possíveis crimes que esses suspeitos serão denunciados. A investigação ela apurou, né, um crime de extorsão mediante sequestro, um crime de roubo, e ela prossegue para a apuração de um crime de organização criminosa. Então, até o momento, esses são os crimes que foram delineados na investigação. 2 já comprovados, extorsão mediante sequestro
e roubo consumados, e o crime de organização criminosa, que ainda depende de análise do material coletado hoje. A princípio, esses criminosos, eles integravam-se uma sociedade criminosa, eles tinham um vínculo estável para a prática de delitos. Essa afirmação nós temos a partir de provas indiciárias. A análise das provas coletadas hoje permitirá que a gente tenha uma maior certeza do crime de organização criminosa e de sua extensão. Quem eram os autores, qual o papel de cada um nessa eventual sociedade criminosa e qual foi o papel de cada um no crime específico envolvendo o Carmo Rio Claro. Como fica a situação desses suspeitos a partir de agora? Eles vão cumprir prisão preventiva, temporária? Como é que está a situação deles? Eles estão presos preventivamente e a gente deve concluir a análise desse material num prazo de 1 semana, no mais tardar 10 dias, já para a apresentação da denúncia. Doutor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Sobre as prisões em flagrantes na época do crime, porque a gente na época acompanhou quando o menor foi apreendido, mas parece que no mesmo dia ou numa data bem próxima, um outro rapaz já tinha sido detido. Será que os senhores podem falar um pouquinho sobre essas duas prisões em flagrante, principalmente essa segunda prisão? Sim, houve a apreensão em flagrante de um adolescente que estava no interior da agência bancária. Esse adolescente já está internado, ou melhor, está internado num centro de socioeducação desde aquela ocasião. Ele já foi, inclusive, sentenciado, tá? O seu caso está em grau recursal. Ele está internado e, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação pode durar até 3 anos. E isso ainda está em fase recursal. O outro, que foi identificado a partir dele, ele foi preso preventivamente, ainda naquela ocasião, e em relação a ele já temos a ação penal em andamento. Tá? Ele está respondendo preso até o presente momento. Eu queria pegar um gancho da pergunta dela, só para o balanço ficar claro para a gente. Só para ficar claro. Faz o balanço para a gente. Um adolescente internado, preso apreendido em flagrante, internado. Aí o outro preso, a partir dele, também já está cumprindo prisão preventiva. Com a operação de hoje, são mais quantos suspeitos? Mais 3 presos preventivamente. E outros 2 que estão sendo em vias de captura. Para mim, ok. Podemos passar para o Sim. O senhor que tem pergunta? Existe informação, conhecimento de atuação desse mesmo grupo em outros eventos aqui na região? Sim, nós temos informação de que alguns dos criminosos identificados que participaram da ação em Carmo do Rio Claro também participaram de outras ações em outras comarcas que vão ser investigadas a partir de já. Eu queria falar uma questão muito sensível para nós, que é a priorização pelo GAECO Passos, unidade de Passos, no combate, à repressão, a essa modalidade criminosa. Na nossa região, na região da 18ª RISP, Região Integrada de Segurança Pública, é a região que mais acontece crimes de extorsão mediante sequestro de agentes bancários. Então, essa questão é muito sensível para nós. E isso acontece porque já foram identificadas 2 quadrilhas especializadas nessa modalidade criminosa. Uma proveniente de Alfenas e outra de Guaxupé. Então, a nossa região é bastante sensível para esse tipo de crime. E o GAECO e a Polícia Militar, eles têm como prioridade a repressão a essa modalidade criminosa. E o balanço que fazemos da operação de hoje é que ela foi bastante exitosa. Embora 2 mandados de prisão não tenham sido cumpridos, nós conseguimos cumprir um mandado contra um indivíduo foragido da justiça, que já tinha um outro mandado de prisão contra ele, um elemento que é sensível para a segurança pública, apontado como autor de crimes da mesma natureza em outros municípios. Então, a prisão desses 3 elementos, e mais do que isso, a conclusão dessa investigação, apontando pelo menos 7 autores desse crime até aqui, a gente considera como uma atuação efetiva que, na verdade, coroa o trabalho da Polícia Militar, o trabalho do Ministério Público, de priorizar o combate a essa modalidade criminosa. Então, o balanço que eu faço é de uma atuação positiva,
dando para a sociedade o recado de que nós estamos trabalhando, nós buscamos efetivamente combater esse tipo de crime, e o recado também aos criminosos para que eles, para dissuadir eles do seu intento, porque eles terão, né, a força da Polícia Militar e a força do Ministério Público concentrada na apuração desses delitos. Só uma pergunta, dentro desse levantamento de dados que vocês têm realizado, dessas prisões preventivas, pelo que me corri, quer muito claro, há possibilidade de ter alguém da cidade, algum carmelitano ou carmelitana envolvido nessa operação? Nós não identificamos ninguém de Carmo do Rio Claro envolvido, nós identificamos um autor de uma cidade vizinha envolvido. Mas a prática nos demonstrou que crimes dessa modalidade são praticados, em regra, né, a execução material, os atos ostensivos da execução material do crime por agentes de fora, né, por pessoas residentes, principalmente nos dois municípios que eu mencionei, Alfenas e Guaxupé, mas sempre com a participação de cidadãos locais, que funcionam como olheiros, como informantes, auxiliam no planejamento da dinâmica do crime, local de abordagem das vítimas, rotina das vítimas, ajudam na rota de fuga, ajudam tanto na fuga como no planejamento da rota de fuga. Essa importância da parceria das forças de segurança junto ao Ministério Público numa ação como essa já foi destacada pelo promotor, e eu imagino que o empenho da Polícia Militar tenha sido grande, até em termos de número de militares envolvidos, e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a contribuição dos militares num momento como esse em que a operação avança. Sim, no dia dos fatos, né, teve uma grande mobilização de militares de várias frações do 64º Batalhão, né, só que uma coisa muito importante ressaltar, que a Polícia Militar trabalha com a rede de bancos protegidos, com o objetivo de monitorar as agências bancárias e os funcionários diariamente. Então, diariamente, nós atuamos nas agências bancárias, né? Temos contato próximo com todos os funcionários das agências bancárias, e no dia dos fatos foi de grande importância, porque verificamos algo em comum, e foi onde despertou, né, a ação policial que logrou êxito na apreensão de um menor infrator que estava dentro da agência bancária, na posse de uma arma de fogo, que também foi apreendida. Depois, durante diligências, conseguiu a prisão de outro infrator também envolvido. E como os doutores já mencionaram, isso é um crime, né, extorsão mediante sequestro, conhecido como crime do sapatinho, merece uma repressão qualificada, assim como está sendo feito. Então, a parceria Ministério Público, Polícia Militar e GAECO é de grande importância para a repressão qualificada, não só desse tipo de delito, mas para outros também que engloba, né, os crimes que incomodam a sociedade, como a gente chamamos de crime violento. Mas então que fique claro, além do trabalho repressivo e combativo da Polícia Militar, existe um trabalho de inteligência sendo desenvolvido para combater esse crime. Isso, a Polícia Militar trabalha assim com um serviço de inteligência integrado junto com o GAECO, né, e também trabalhando no policiamento ordinário, diariamente, como foi mencionado, na fiscalização e vistoria das agências bancárias, justamente para a gente prevenir esse tipo de delito. Ok, senhores. Tenente, como o doutor disse, né, de toda a mecânica, né, do crime, diante de informação de pessoas da cidade, então, diante disso, é importante que as pessoas tenham, né, um olhar para qualquer suspeita, comunicar a Polícia Militar. Isso, né? A gente tem reforçado com os gerentes, a gente tem trabalhado com reuniões, justamente para a gente, né, repassar dicas de autoproteção, né? Então eles já são orientados nesse sentido, mas como o senhor falou, é importante a população estar sempre atenta, né? Porque qualquer situação que foge da normalidade deve sim comunicar à Polícia Militar, seja na suspeição, que vamos comparecer lá e verificar a situação.